Logo após de acalmar uma tempestade, Jesus acalmou uma tempestade, os discípulos ficaram admirados. A Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 52, que eles ficaram muito admirados, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Poxa, Bruno, mas você não falou que Jesus acalmou uma tempestade? Como assim eles não tinham entendido o milagre dos pães? É porque aconteceu o grande milagre de multiplicação de pães e peixes. Na sequência, veio uma tempestade na vida dos discípulos dentro de um barco e Jesus acalmou essa tempestade. Foram dois grandes milagres que os discípulos viram, um na sequência do outro. E a Bíblia diz que o coração deles estava endurecido. Seja muito bem-vindo em mais um devocional aqui no YouTube. Que Deus te abençoe. Não esqueça, a fé se aprende, viu? A fé se aprende. E aqui é mais um momento de aprendizado. Por que que o coração dos discípulos ainda estava endurecido? Deixa eu te colocar no contexto aqui dessa história. Primeiro, o Jesus, ele, lá no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 31, você pode ler aí na tua Bíblia, depois, se você não tiver com a sua Bíblia aí, você pega lá depois, você vê Jesus chamando os discípulos e Jesus fala o seguinte: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham nem tempo para comer. Eles não tinham tempo para comer. Estou lendo na tradução NVT, Nova Versão Transformadora, com português bem fácil de você entender por aí, mas eu dependo do Espírito de Deus para te convencer, te ensinar, abrir o entendimento aí na tua vida. Nós dependemos dele. Lembra que a Bíblia é o único livro que você está na presença do autor e o autor opera no leitor. Essa que é a realidade. O leitor não lê sozinho a Bíblia. Nós dependemos de Deus para compreender as Escrituras. Ele que abre o nosso entendimento. Então Jesus ele tinha, os discípulos tinham feito uma missão, voltaram, começaram a contar para Jesus sobre como foi a missão deles, curando pessoas, ensinando pessoas no nome de Jesus. E Jesus viu que eles estavam cansados, o próprio Jesus também estava cansado, eles não tinham tempo para comer, era muita gente indo e vindo, a agenda deles era complicada. E aí Jesus fala: vamos para um lugar deserto para nós descansarmos um pouco. E eles foram, mas quando chega lá, uma outra multidão chegou, 5.000 homens, a Bíblia diz, mais as crianças e as mulheres, provavelmente. Então, se você fizer uma conta mínima aí, provavelmente umas 10.000 pessoas, até os historiadores colocam esse número, 10, 12.000 pessoas. Jesus tem compaixão dessa gente, porque essa gente era como ovelhas sem pastor. E aí Jesus começa a ensinar essas pessoas. Então, nós não vamos descansar, nós vamos ensinar vocês. Aí começa a ensinar. Passa o tempo e elas ficam com fome. E os próprios discípulos, e Jesus também estava com fome. Então, Jesus fala para os discípulos: dá vocês de comer para eles. E eles não tinham dinheiro, né? E aí Jesus fala: vocês não têm? Então tá, o que que vocês têm? Vocês têm quantos pães? E aí os discípulos apresentaram ali 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus. Jesus faz um grande milagre, a multiplicação de pães e peixes, que talvez você já ouviu. Logo depois disso, Jesus fala para os discípulos: vai e atravessa o mar para o outro lado, em sentido de Betsaida, porque eu vou me despedir aqui dessa multidão. E aí Jesus se despede dessa multidão. E no versículo 46 do livro de Marcos, capítulo 6, versículo 46, depois de se despedir de todos, Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Jesus foi orar. E Deus me traz aqui mais uma vez, nesse vídeo devocional aqui no YouTube, para encorajar você a orar. Porque sabe por que que o coração deles estavam endurecidos? Sabe por quê? Porque eles ainda estavam aprendendo a orar. E quando a gente não ora, o nosso coração se endurece para a palavra de Deus. A gente não consegue compreender a palavra de Deus, nós não conseguimos compreender os milagres de Deus, nós não conseguimos compreender as coisas. Nós precisamos de oração. Nesse momento você está recebendo a palavra de Deus. Eu oro e espero em nome de Jesus que venha a fé aí para dentro de você, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus e uma vez que a fé veio, você precisa agora agir em oração. Ore essa semana, ore essa semana, tenha tempo de oração, porque é no tempo de oração que você vai conseguir compreender as coisas que Deus está fazendo na tua vida, conseguir compreender a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, é emblemática essa palavra, né?
Deus está no controle de todas as coisas. Isso é baseado, por exemplo, no livro de Romanos, capítulo 8, onde Deus, através de Paulo, vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem. Tudo é tudo. E aí, crer nessa verdade de que Deus está no controle de todas as coisas, de tudo, é muito fácil quando está tudo bem. Mas e quando não está tudo bem? É muito difícil viver essa palavra. Mas a gente tem que lembrar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e tem uma continuação nesse versículo. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E é para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem são aqueles? Qual o propósito? Aqueles é você, aqueles sou eu. E qual que é o propósito? Paulo vai dizer: ser uma imagem do Filho. O Filho com F maiúsculo na Bíblia é Jesus. Ser uma cópia de Jesus para ficar mais fácil para você. E ser uma cópia de Jesus significa que eu tenho que ter tempo de oração, porque Jesus orava. Jesus orava, Jesus orava. E os discípulos viam isso. E aí chega um ponto que os discípulos eles pedem para Jesus. Algo que eles não pediram foi: Jesus me ensina a pregar. Não, Jesus me ensina a orar. Nos ensina a orar, Jesus. Nós precisamos aprender a orar. E aí Jesus, ou talvez você aí nesse vídeo esteja pensando assim: mas Bruno, então tá, me ensina a orar então, porque eu não sei. Como é que eu oro? Jesus disse: entra no quarto, fecha a porta, e o Pai que está em secreto te vê em secreto. E a Bíblia te apresenta quem é esse Pai. Então, se você ainda não tem o conhecimento bíblico, você não tem o conhecimento desse pai. Logo, você não vai ficar à vontade em conversar com esse pai, em dialogar com esse pai no secreto. Então, a oração é secreta e Jesus estava em secreto. Mas os discípulos não. Os discípulos estavam remando contra uma tempestade quando Jesus chega para acalmar essa tempestade, logo na sequência da multiplicação de pães e peixes. Ou seja, era só correria. E a nossa vida aqui em 2024 é muito correria, você sabe disso. Mas chegou o tempo que nós precisamos desejar a orar. Não vamos muitas vezes ter vontade de orar, mas mesmo assim nós vamos orar, porque essa é onde a fé é consolidada dentro de nós, onde essa verdade que Deus está no controle de todas as coisas entra nos nossos corações. Do contrário, o nosso coração fica endurecido. Eu acredito em Deus, eu sei que Ele está no controle de todas as coisas, mas eu sei só de forma intelectual. Eu não sei no meu íntimo, no meu coração. Talvez você ainda não saiba no seu íntimo, no teu coração, mas chegou o tempo de saber no teu íntimo, no teu coração, porque a própria Bíblia nos fala que a promessa de Jesus, o presente que Jesus nos dá, é um novo coração e um novo espírito. Um novo coração e um novo espírito entra nas nossas vidas e cresce nas nossas vidas com o tempo de oração. Então, agora você precisa provar isso. A Bíblia também diz: provai e vede que o Senhor é bom. Você precisa provar. Talvez você já ouviu de mim, talvez você já ouviu de pastores, talvez você já ouviu de amigo, de amiga, que vem provando a fé. Mas chegou o momento de você provar. De você provar. Agora perceba, não se condene e não entre em nenhuma culpa. E nem pense que você não merece ou que não vai conseguir viver isso. Porque olha aqui os discípulos. Aqueles que se tornaram apóstolos, eles também estavam aprendendo e o coração deles ainda estavam endurecidos, eles ainda não compreendiam as coisas. Mas esses homens aqui, por exemplo, aqui da Bíblia, mas não só homens, mulheres também, mas estes homens aqui dessa história que nós lemos, a gente vai ver a partir do livro de Atos, aqui para frente, de que eles eram homens de oração. Pedro, João, Tiago, você entendeu? E eu creio que é você aí do outro lado. Escreve aí nos comentários para mim, por favor. Eu sou um homem de oração. Eu sou uma mulher de oração. Não tenha medo. Eu quero te encorajar a você escrever isso. Eu quero te encorajar. E se você quer começar a partir de hoje, a partir de hoje eu vou dedicar tempo de oração. Escreve aí também nos comentários, deixa eu te ver aí. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Se inscreve nesse canal, ativa as notificações, porque todos os dias tem um vídeo devocional para você. Todos os dias tem uma palavra de Deus para tua vida, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando a fé vem, eu oro. Eu preciso de Bíblia para orar. Eu preciso saber com quem eu estou falando. Eu preciso de fé para orar, para entrar nesse campo secreto. Quem é você no secreto? O que você faz em secreto? A partir de hoje será oração. Eu creio nisso, eu desejo isso para a tua vida, em nome de Jesus, que Ele te abençoe, que Ele te guie para a oração.
junto ao Pai que estás nos céus. Deus abençoe. Até amanhã. Curte esse vídeo se você não curtiu, para que o YouTube envie essa mensagem para outros homens e mulheres levantados por Deus de oração. Fica com Deus. Até amanhã.